Olá, sétimo ano. Hoje a nossa aula será sobre o sistema nervoso, dando continuidade ao que nós estávamos estudando. Para a gente começar esse conteúdo, então eu coloquei uma imagem ali, né, de um rapaz andando de bicicleta. Vamos parar para pensar tudo o que ele vai precisar fazer e de que forma o sistema nervoso vai auxiliar, vai permitir que isso aconteça. Então, vamos supor que ele está andando. Para ele andar de bicicleta, ele vai precisar estar pedalando. Além de estar pedalando, ele vai ter que manter o equilíbrio para não cair da bicicleta. Além disso, ele vai ter que estar observando o que está acontecendo ao seu redor. Se tem pessoas próximas, se tem carro, né? Vai estar ouvindo sons, vai estar sentindo cheiro. Tudo isso ao mesmo tempo, né? E além de tudo isso, ele ainda vai precisar que o coração continue batendo, que os pulmões continuem fazendo a ventilação pulmonar, que o sangue circule pelo corpo dele, né? Isso acontece tão frequentemente no nosso dia a dia que nós nem paramos para pensar todo o trabalho que o nosso corpo tem, né? E para ele dar conta de realizar todas essas funções, como é possível? Graças a dois sistemas principais, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Esses dois sistemas, juntos, eles fazem a coordenação do nosso corpo, eles que coordenam as atividades. Então, eles vão dando ordens, né, de formas diferentes, mas vão dando ordens, os sistemas vão trabalhando, e dessa forma o nosso corpo consegue realizar todas essas funções. Aqui eu usei o exemplo de andar de bicicleta, mas para jogar vôlei, para correr, né? Várias atividades que nós fazemos, se a gente parar para pensar tudo o que nós estamos fazendo ao mesmo tempo, é uma quantidade muito grande de atividades. Então, esses dois sistemas são essenciais para o nosso corpo. Para a gente entender um pouquinho melhor como que tudo isso acontece, então hoje nós vamos estudar o sistema nervoso, aula que vem o sistema endócrino. Vou começar então pela organização do sistema nervoso. Primeira coisa, o sistema nervoso ele conta com células especiais, células diferentes das demais células do nosso corpo, que nós já estudamos em sala de aula, né? Recebem nomes diferentes também, que são os neurônios. Então, são esses neurônios que pegam informações, elaboram respostas, mandam ordens para os órgãos, para o nosso corpo funcionar, trabalhar, de acordo com a situação em que a gente está vivenciando. Como que ele é dividido? O nosso sistema nervoso ele é formado, ele é dividido em sistema nervoso central, que tem como sigla SNC, e é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, e o sistema nervoso periférico tem como sigla SNP, formado pelos gânglios e pelos nervos. Vamos começar pelo sistema nervoso central. Sistema nervoso central, então, formado pelo encéfalo, que é essa região aqui, ó, que fica protegida pelos ossos do nosso crânio, e pela medula espinal, que fica protegido pelas vértebras da nossa coluna vertebral. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. O cérebro vai ser responsável por diversas atividades, a gente vai ver mais para frente um pouquinho ali. Pensamento, memória, raciocínio, né? Tudo está relacionado a ele. O cerebelo tem como função principal auxiliar no equilíbrio do nosso corpo. Nós, humanos, temos um cérebro grande e um cerebelo pequeno. Então, nós conseguimos fazer várias atividades relacionadas à parte intelectual, mas o nosso equilíbrio não é tão grande se a gente comparar com outros animais. Por exemplo, os pássaros conseguem ficar num fio de luz, né, paradinho, sem cair, coisa que nós já não conseguiríamos, né? Porque no caso dele, então, eles vão ter um cerebelo maior que o nosso, mais desenvolvido, e um cérebro menos desenvolvido. E a ponte e o bulbo, eles são responsáveis pelas funções vitais involuntárias. Vitais quer dizer que nós não conseguimos viver sem, né? Então, por exemplo, respiração, batimento cardíaco, quem faz esse comando é a ponte e o bulbo. E o cerebelo, a medula espinal, desculpe, a medula espinal vai fazer a conexão. A medula espinal recebe as informações e leva até o encéfalo, depois recolhe as respostas e distribui para os órgãos efetores, para os órgãos que precisam receber aquela resposta, para que o nosso corpo consiga trabalhar de forma adequada.
Para ajudar na proteção do nosso encéfalo, que é muito importante para nós vamos ter 3 membraninhas chamadas de meninges, que nós estudamos ano passado. As meninges, elas evitam o contato direto entre os ossos e o encéfalo, né? Mas se alguma bactéria ou vírus se instalar ali, daí nós podemos ter uma doença conhecida como meningite, que a gente estudou ano passado, né? Quando for bacteriana é uma doença mais grave, quando for viral é mais fácil de tratar, geralmente as pessoas não ficam com sequelas. Mas alguns cuidados têm que ser tomados, né? Evitar de ficar em locais fechados, com muitas pessoas, né? Ter cuidado ao falar, espirrar para não liberar muitas gotículas de saliva para evitar o contágio de outras pessoas. O cérebro é a parte mais desenvolvida do encéfalo, é a parte que ocupa mais espaço, né, no nosso encéfalo. Ele pesa aproximadamente 1,3 quilos, então é pequeno, né? Se for comparado com outras estruturas do nosso corpo e pela importância que ele tem, é um órgão pequeno. 20% do nosso sangue é bombeado para o nosso cérebro. Por quê? Porque ele gasta muita energia. Como ele gasta energia o tempo todo, ele vai precisar de um fluxo maior de sangue. Tem que ser irrigado com mais intensidade. E aqui, ó, então, tá mais ou menos organizado as funções que o nosso cérebro faz, né? Então, cada região, cada área faz uma função diferente, por isso nós temos que ter bastante cuidado com as lesões no nosso cérebro. Nós temos os ossos fazendo a proteção, né? Mas, mesmo assim, às vezes podemos ter o chamado traumatismo craniano, onde os ossos se quebram e, dependendo da área que é lesionada, se houver lesão, né? Pode perder a fala, a visão, perder a audição, perder os movimentos, né? Então é uma área bem sensível e importante. E o sistema nervoso periférico, então ele é formado pelos gânglios e pelos nervos. Os gânglios são regiões dilatadas que estão localizadas nos caminhos percorridos pelos nervos. E eles são formados por acúmulos de corpos celulares e estão situados fora do sistema nervoso central, tá? Então, eles não fazem parte do sistema nervoso central. E os nervos são cordões formados por fibras e eles são responsáveis por fazer a união entre o sistema nervoso central e os órgãos do nosso corpo. Então, eles são responsáveis por auxiliar na transmissão dos impulsos nervosos e permitir, né, que essas informações e as respostas cheguem até os órgãos do nosso corpo. A saúde e o sistema nervoso. Então, existem transtornos de saúde que podem afetar o nosso sistema nervoso, né? E esses transtornos, eles podem ser causados pela interação de vários fatores, físicos, psicológicos, socioculturais, hereditários, né? E esses transtornos, eles compreendem, eles provocam alterações do pensamento, das emoções e do comportamento. Exemplo, a depressão, infecções virais e bacterianas, lesões na medula e no encéfalo, doenças degenerativas e substâncias psicoativas. Então, tudo isso provoca alteração no nosso sistema nervoso. Qual vai ser a tarefa de vocês? A tarefa vai ser realizar uma pesquisa sobre 2 itens. Primeiro, vocês vão procurar hábitos que podem melhorar nosso sistema nervoso. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vai melhorar, né? Que vai ajudar o nosso sistema nervoso a trabalhar melhor. E vão também escolher 2 substâncias psicoativas e vão procurar informações a respeito delas, como que elas afetam, se os danos que elas provocam é reversível ou irreversível, tá? Tudo que vocês encontrarem a respeito dessas 2 substâncias, vocês vão organizar num documento que eu vou enviar ali para vocês. Vou enviar o documento com as perguntas e vocês vão responder no próprio documento e vão me devolver, tá certo? Vocês terão uma semana para fazer. Então, estou enviando hoje, dia 8, dia 15, vocês devem devolver essa atividade realizada, certo? Até a próxima aula, então. Bom final de semana.